Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje de Reno, referente ao Kaiju número 8. Não sei se todos conhecem esse anime, se não, recomendo demais a vocês. Eu já cheguei a trazer aqui a review do Kaiju número 8, o card vai estar aqui em cima, se não assistiu, dá uma conferida lá. Porque nesse vídeo do Kaiju número 8 eu falo um pouco mais sobre o anime, eu não vou estender sobre isso nesse vídeo de hoje. Então bora aqui conferir a review do Reno, que é aprendiz do nosso protagonista Kafka lá no anime. E que infelizmente tem suas polêmicas sobre essa figure, mas aqui no vídeo hoje a gente vai verificar cada detalhe sobre a figure. Então já vamos iniciar aqui verificando a caixa padrão para a linha do Kaiju número 8, e é bem bonita com essas artes aqui. Aqui a imagem da figure, aqui do lado mais uma arte com ela. Aqui algumas poses do protótipos, algumas faces. Aqui também a pose com o personagem. E é isso, caixa padrão, pode ver, ó, pequena, fina, facinho de guardar. E agora, vamos ver como é que ficou a figure. Agora vamos dar uma olhada nos rostos que vem para o Reno. Podemos ver que vem 4 extras, 5 com o que já vem nele, que é de rosto sério. Essa aqui de rosto sério olhando para o lado. Essa aqui gritando com raiva. Essa aqui aparentemente com mais raiva ainda, porém com os dentes cerrados. Essa aqui ele usando a máscara aqui, no qual eles usam no momento ali de lutar contra os Kaiju com uniforme. E para Red Scoop veio outra franja, pode ver aqui que as pontas do cabelo estão para o lado, como se estivessem em ação, se movimentando. Bem legal. E também veio uma DLC pro Kaiju número 8 aqui, que essa cena do anime é muito engraçada e ficou bem boa mesmo, essa DLC, viu? E aqui veio 2 mãos extras, 3 com o que já vem nele de punho cerrado, aqui de palma de mão aberta, mas com os dedos mais fechados, e essa aqui para ele poder segurar o rifle ali, pode ver aqui que é para usar com o dedo no gatilho, e essa aqui para poder segurar o próprio rifle. Aqui dando uma olhada no rifle, o rifle é bem bonito, pode ver que eles deram uns detalhes aqui na arma, colocaram aqui as cores da bala, que é realmente azul, porém é bem básico, né? O nível de acabamento dela, mas até que é bonito, tá? Gostei. Agora vamos dar uma olhada no Reno, vamos ver como é que ele ficou e verificar essa articulação e que tanto se fala. Eu vou deixar o blister de lado aqui. Vamos tirar o plástico aqui e pode ver que ele vem com blister aqui também do lado, protegendo essas partes aqui dos acessórios que ele carrega no traje militar dele, como aqui também nessa parte que ele carrega a outra arma. Vendo de perto aqui, essa expressão facial dele tá muito boa. Tá bem parecido com ele mesmo, porque ele é assim, ele não é um cara de muita expressão facial. Pra quem conhece ele, conhece o anime, sabe como é que é. Eu gostei realmente aqui dessa face neutra dele. Então vamos começar com as articulações aqui. Na cabeça, livre. No pescoço ele consegue olhar para baixo. Para cima que ele olha um pouco. Tá? Vira para os lados. Tranquilamente. Aqui. Você consegue deixar o braço dele na horizontal tranquilamente. Porém, no momento de você articular o braço em torno do ombro, aqui que está o problema, tá vendo? A Bandai fixou essa ombreira dele aqui, ó. Tá vendo? O máximo de articulação que ela tem é isso aqui, ó. E é borracha, tá? Não é plástico, então não tem esse perigo de quebrar. Pelo menos isso, né? Eu achei que era plástico. Mas aí para você rotacionar o braço aqui, ó, é um pouco difícil. Você tem que jogar o braço na horizontal e rotacionar o ombro, entende? Que no máximo você consegue deixar para cima isso aqui, ó. Esse é um dos problemas dessa articulação que a galera sempre fala. E ela é presa por uma fita de borracha, olha lá, entre a ombreira e o gap que tem aqui entre o ombro e o trapézio. Ele tem articulação borboleta, porém é um pouco limitado, tá vendo? Ó? Mas você consegue isso aqui. Porque essa parte do peitoral aqui, ó, da proteção, é móvel, tá vendo? Você consegue girar ele. Mas mesmo assim, fica bem limitado, tá vendo? O bíceps fica encostando aqui no peitoral dele. Mas você consegue aqui aproximar, é isso. Para trás você consegue jogar mais, porque já não tem essa proporção do peitoral aqui que é mais larga. Então é mais de boa. Tem rotação no bíceps. Articulação dupla no cotovelo. Articulação no punho. Aqui, como eu mostrei para vocês, essa parte do peitoral você consegue rotacionar ele,
tá? Até para ajudar, tá vendo aqui, ó, se você deixar assim, essa ponta aqui já chega a atrapalhar na articulação. Então você movimenta aqui, dependendo da pose que você fizer com o personagem, é só você girar e colocar na melhor posição. Outra coisa também que se reclama sobre essa figura é essa articulação no peitoral aqui pro abdômen, tá vendo, ó? O máximo você consegue dobrar isso aqui, ó. É limitado, chega a encostar aqui, tá vendo? E você também não consegue dobrar muito, né? O personagem fica no máximo aqui, ó. É uma das coisas que chateiam principalmente os fãs em questão de articulação. Mas para trás você consegue jogar bem. O bom é que não fica gap. Pode ver aqui que a continuação do traje dele fica até aqui em cima. Porém também no máximo é isso, tá? Mas o traje, o uniforme tá bem fiel ao anime, tá? Os detalhes. Tem esse aqui como se fosse a coluna vertebral, né? E o acabamento da logo da Tech também, ó, pode ver que é muito bem pintado, muito bem feito, todo detalhado, né? O uniforme sim tá realmente muito bom, mas infelizmente deixou a desejar aí nas articulações. Mas você consegue aqui rotacionar pouco também, tá vendo? A cintura, o máximo é isso, ó. Você não consegue rotacionar muito, vai te forçar aqui e quebrar, tá? Mas aí você consegue jogar para as laterais de boa, mas nas outras articulações é um pouco mais complicado. Aqui também você consegue ter umas articulações nesses bolsinhos, tá vendo? Totalmente livre, então fica de boa você posicionar, que nem se você dobrar a perna aqui, não atrapalha, né? Você só joga pro lado aqui, posiciona bem, junto com a posição das pernas do personagem, para não ficar aquela coisa estranha, né? A bolsa para um lado e perna para o outro. Então achei legal isso. Aqui também é um ball joint que tem, tá vendo? Bem pequeno. E como ele tem esse ball joint que eu mostrei para vocês, fica bem livre de articulação, tá vendo? Você consegue movimentar para todos os lados. Mas caso você quer aproximar na perna aqui, ó, tá vendo a parte de dentro aqui tem um gap, então você só joga para baixo, encaixa, tá vendo? Aí fica perto. A mesma coisa aqui, ó, jogou para baixo, encaixou, ficou preso. E aqui nesse coldre é a mesma coisa daqui do lado. Essa arma não é removível, tá? Ela é fixa aqui, mas você consegue ter articulação com esse ball joint no coldre, tá vendo? Depois se você fazer a mesma coisa aqui, jogar para baixo, encaixou, já era. Agora acompanhando as articulações da perna, vem para frente, para trás, você consegue jogar muito bem, tá vendo? Vem um pouco para lateral aqui, mas não muito. A perna fica quase reta. Ele tem uma extensão de perna, tá vendo? Você consegue puxar um pouco para baixo. Então você consegue articular aqui, consegue abrir bem melhor a perna dele. Não se limita por causa dos bolsinhos e do coldre, porque eu mostrei para vocês que você consegue articular, tá vendo? Porém se limita mesmo na cintura, mas até que abre bem, tá vendo? Depois só encaixar aqui de novo no lugar e boa. Tem rotação na coxa livre, tem articulação dupla no joelho. A canela é fixa, porém aqui essa parte aqui na caneleira dele, do uniforme, é móvel. Tem articulação no tornozelo, é bem boa, pode ver, ó, vem bem para baixo, vem bem para cima. E também tem articulação na ponta dos pés. Agora, vamos fazer os testes dos itens aqui. Então vamos começar trocando o rosto do Reni. Para mostrar um detalhe para vocês, vamos colocar aqui, ó, esse aqui que tá de máscara, que tá muito bem feito, né? Aqui você tira a franja primeiro, depois você tira aqui o rosto. Mas tá vendo que nessa parte da máscara aqui, ó, você precisa passar aqui pelo pescoço? Então você tem que fazer o seguinte, você tira aqui a head, né? Tá vendo que o ball joint é conectado na headscope dele? Então você vem cá, encaixa o rosto, o ball joint fica na parte de baixo aqui. Aí por causa do suporte da máscara aqui, você passa por trás do pescoço, encaixou. Vamos colocar aqui essa franja de lado. E aí como é que fica, galera? Fica bem bonito, né? Bandai caprichou aqui, gostei bastante. E vamos trocar uma das mãos também. Tirar essa aqui. Vamos colocar essa aqui que ele tá com o dedo no gatilho. Vamos pegar o rifle. Aqui, pessoal, para poder encaixar o rifle na mão, você vem cá, puxa os dedos dele um pouco para cima, passa entre aqui os dedos e tá aí, ó. Pode ver ali que fica bem legal, ó. Tá vendo? Aqui, pessoal, na pose mais ou menos, a gente pode ver como é que fica. A figura dá até uma mudada, né? Fica bem mais imponente, fica bem mais chamativa. Gostei. O resultado, assim, fica bem bonito. Então é isso. Eu vou posicionar o Ren aqui com todos os seus itens para a gente poder ir para a parte final, tá? Já volto.
Voltamos, pessoal, para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Reno hoje aqui no canal. E apesar dos pesares, eu realmente gostei da figure. Eu gostei ali da atenção que a Bandai trouxe no uniforme militar. Tá realmente fiel ao anime. Cada detalhe, pintura, eu realmente gostei. As Red Scoop também me agradaram bastante. Tá bem fiel ao personagem. A franja extra ali, curti demais. Porém, como vocês puderam acompanhar na review, infelizmente a Bandai deixou a desejar. E não foi pouco em questão das articulações. Eu tenho certeza que a Bandai poderia ter feito um trabalho melhor, feito uma engenharia melhor ali para a figure, e assim acabou limitando a figure em algumas coisas. Você consegue sim ter certos tipos de liberdade de articulação em algumas poses e outras não. Eu não sei se é porque os personagens têm uma postura militar ali, então não tem essas coisas de fazer umas poses bem aéreas, bem dinâmicas, apesar que tem um personagem que faz, que ele vai ser lançado no final do ano, então vamos ver como é que vai ser. Mas pelo que eu vi, pelo que eu sei, as articulações são praticamente iguais. Os corpos ali dos uniformes militares de todos os outros personagens são idênticos. Mas vamos ver se as articulações vão continuar em todos eles, se a Bandai vai aproveitar o corpo de um para o outro. Apesar que tem homem e mulher, vamos ver se vai ter essa diferença aí de estrutura. A Red Scoop também do Kaiju número 8, pode ver lá atrás lá que essa cena é bem engraçada no anime. Tá muito bem feito. Eu gostei bastante dele também. E eu recomendo sim essa figure, mas para os fãs do personagem ou também para quem quer criar essa atmosfera, essa coleção completa do anime. Se não, eu acho que não recomendo porque ele é mais caro que o Kaiju número 8. Como o Kaiju número 8 abriu o set de figures, é mais barato que os outros personagens, então do Reno, que foi o segundo lançado, pra cá já são mais caros. Mas se você gosta sim do anime e só quer uma figura para representar ela, não tem outra, é o Kaiju número 8. Tanto que o nome do personagem é o nome do anime, a cara do anime é ele e ele é mais barato também. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que vocês assistam, faz esse favor pra você mesmo, eu tenho certeza que você vai gostar desse anime. Ou se você já assistiu, deixa aí nos comentários, fala o que você achou, se você quer ter todos na coleção, ou só o Kaiju número 8 vale pra você na coleção aí. E se você é fã do anime e quer ver todas as figuras aqui no canal, não se preocupe, eu vou trazer todos aqui, porque eu já adquiri todo o set. Na verdade, tem 2 chegando e tem o último que lança no final do ano. Então, se você sabe quem que é, pode ficar tranquilo que tá chegando pra mim. E eu esqueci de falar no começo do vídeo, galera. Eu fiz a compra dele na Niningame. O link vai estar na descrição. Dá uma olhada lá, que direto tem figuras em promoção. Tá em Black Friday, eu postei esses dias aí na comunidade. E eu recomendo demais a loja. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Que com a sua inscrição você vai estar ajudando demais o canal. E espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado. Fui!